mensagem. Vamos iniciar mais uma videoaula? Dar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi vencer. A nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai pedimos que nos venha abençoar. Amém. Papai do céu, muito obrigado por essa aula, Senhor Jesus. Abençoa as crianças que estão assistindo. Abra bem os ouvidos delas, Senhor Jesus. Que a palavra da aula de hoje entre no coração delas. É isso que eu te peço e agradeço por tudo. Amém. Olá, meus amores! E aí, como vocês estão? Vocês estão ansiosas por mais uma aula? Vamos cantar conosco? É um corinho muito fácil e bem bonito, que diz assim: ninguém deve se esquecer no que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Muito bem. Sabia que se seguirmos os conselhos que a Bíblia diz, nós seremos abençoados e vamos ser sempre felizes, porque nós vamos estar obedecendo a palavra de Deus. Muito bem, tá vendo, crianças? Então, vamos já aproveitar e ler o nosso memoriação. Peguem a Bíblia de vocês. Vamos abrir em Provérbios, capítulo 13, versículo 13, que diz assim: quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Vamos ler agora todo mundo junto? Quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Provérbios, capítulo 13, versículo 13. Sabe o que significa esse versículo? Que devemos ouvir os conselhos de Deus. E onde estão os conselhos de Deus? Na Bíblia. E se a gente não seguir, o que vai acontecer? Tudo acabará mal. Então devemos ser obedientes e ouvir os conselhos dele. Muito bem. Agora, crianças, vamos para a nossa história. E o título da lição de hoje é Mardoqueu, um herói conselheiro. Crianças, vamos ver por que Mardoqueu foi um herói conselheiro? Sabe, crianças, Mardoqueu começou sendo herói quando ele adotou a sua prima. O nome dela era Radassa. Radassa, ela ficou órfã, perdeu seu pai, a sua mãe. Então, Mardoqueu começou a cuidar dela como se fosse a sua própria filha. Que coisa linda, não é verdade, crianças? Radassa, então, cresceu ouvindo os conselhos de Mardoqueu. E os conselhos que ele dava a ela eram conselhos bons. Sabe por quê, crianças? Mardoqueu ensinou ela sobre Deus. Radassa ouviu todos os conselhos que foram lhe dados. E por causa disso, Deus a abençoou muito e ela se tornou rainha. Ela se tornou rainha do Império Persa, onde os judeus naquela época eram menosprezados. Então, um dos conselhos que Mardoqueu deu a ela foi para que ela não revelasse a sua identidade. Por isso, ela teve seu nome trocado de Radassa para Esther. Tudo ia muito bem. Mas um homem chamado Haman era ministro do rei. Ele era um homem muito visado daquela época. E quando ele ia passando na cidade, as pessoas se curvavam perante ele. Mas Mardoqueu não se curva a ele. Pois nós, crianças, devemos se curvar e adorar somente a Deus. Isso deixava Haman com muita raiva de Mardoqueu. Um dia, Haman ficou com tanta raiva, mas tanta raiva, que teve um plano: matar todos os judeus, inclusive Mardoqueu. Então, ele foi falar com o rei, dizendo que os judeus iam contra o rei. E ele fez o rei assinar um decreto que no dia 13 do mês 12,
todos os judeus seriam mortos. Quando Mardoqueu viu esse decreto, ele ficou, desesperado, assim como todos os judeus. Mas Mardoqueu era um homem que tinha ótimos conselhos e ele tinha Deus nele, não é verdade, criança? E quando a gente tem Deus, a gente deve confiar nele. Então, ele foi até a rainha Esté e disse: olha, todo o teu povo vai morrer, vai lá e peça misericórdia ao rei. Mas sabe, crianças, naquela época, nem a rainha poderia ir na presença do rei sem ser chamada, senão ela seria morta. E Esté, mesmo com medo, ela assim decidiu ouvir mais uma vez o conselho de Mardoqueu. Então, ela, com todo o povo judeu, começou a orar. Enquanto eles oravam, Esté foi até a presença do rei. E chegando lá, o rei estendeu seu cetro. E o cetro significava que ela não ia morrer, que ela poderia chegar mais perto dele. Então, ela convidou o rei para um delicioso banquete. E ela também convidou Ramã para esse banquete, crianças. Ramã ficou se achando tanto, que construiu uma forca para matar Mardoqueu nela. Sabe, crianças, naquela noite o rei não conseguiu dormir. Então, ele chamou os seus servos e pediu para trazer o livro de crônicas. O livro de crônicas, crianças, era um livro que contava as histórias do seu reino. E ele abriu bem na página que contava que certa vez Mardoqueu tinha salvado o rei. Os servos deles tinham planejado envenenar o rei, mas Mardoqueu salvou o rei. Tá vendo, crianças, que coisa incrível? Mardoqueu era um homem muito bom que seguia a palavra de Deus. Então, o rei perguntou: o que foi feito para ele? O que ele ganhou de recompensa por ter me salvado? E os servos disseram que nada. No outro dia, o rei chamou Ramã e perguntou: Ramã, o que se deve fazer a um homem que o rei deseja honrar? Ramã ficou se achando e achou que era ele. Então ele disse: olha, rei, pegue esse homem, veste ele com as melhores roupas, bota ele em cima do cavalo e coloca uma coroa de alto poder no palácio e vai na frente, vai gritando: isso é o que se faz a um homem que o rei deseja honrar. E isso agradou ao rei. Então ele disse assim: vai lá, Ramã, pega Mardoqueu, bota a roupa, bota a coroa, bota ele em cima do cavalo e vai na frente dele gritando: este é o que acontece ao homem que o rei deseja honrar. Imagina só, crianças, Ramã não gostava de Mardoqueu e ter que fazer isso com ele deixou ele com mais raiva. Então chegou o dia do delicioso banquete em que estaria Esté, o rei e Ramã. E nesse banquete o rei disse que ela poderia pedir o que quiser e ele daria a ela. Se ela quisesse metade do seu reino, assim ele daria a ela também. Então, Esté era sábia porque ela ouvia os conselhos de Mardoqueu. E ela disse: olha, rei, tem um homem muito mau querendo destruir a mim e ao meu povo. Me salva, ó rei. E o rei ficou muito bravo porque ele amava muito Esté. E ele não queria ver ela sendo morta. Então ele perguntou: quem é esse homem? Me diga agora. E ela disse: olha, é Ramã. Ele fez um decreto para que eu e meu povo fossem todos mortos. Então o rei ficou tão furioso que pegou Ramã e enforcou ele na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. E Esté disse: mas olha, rei, e o meu povo? Eles mesmo assim vão ser mortos por causa do decreto que o Senhor assinou. Então o rei fez outro decreto dizendo que todos os judeus podiam se defender do ataque. E assim todo o povo judeu foi salvo, graças ao conselho que Mardoqueu deu ao Esté. E aí, crianças, vocês gostaram da nossa história?
Tá vendo como é importante a gente escutar bons conselhos? E Mardoqueu foi um herói conselheiro por isso, pois ele dava conselhos que edificavam, conselhos que iam segundo, a palavra de Deus e o que ela nos ensina. A nossa aula vai agora terminar. Ao nosso Pai pedimos que nos venha acompanhar. Amém. Senhor Jesus, obrigada por mais uma aula. Obrigada por cada pequenino que ouviu a tua mensagem. Nos ajuda, Senhor, a aprender e a seguir os conselhos que o Senhor nos ensina através da tua palavra. Fica conosco e nos abençoa. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças! E até a próxima aula. Um beijo! Você fica valente.